Mateus capítulo 15, 29 ao 39. Amém, pessoal? Amém. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Diga comigo, uma grande multidão dirigiu-se a ele. Levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. Gente que estava sofrendo. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Diga comigo, já faz 3 dias que eles estão comigo. Ai, medita nisso, por favor. Quantos dias? Já faz 3 dias que eles estão comigo. E nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Eu vou dar uma paradinha aqui. Pode sentar, os obreiros. Eu vou dar uma paradinha aqui. E eu quero que você traga a tua atenção para cá, teu espírito para cá, e aí a gente vai refletir, meditar, entender. Engraçado que o pastor ainda falou assim para mim: o senhor falou sobre essa palavra ontem. Ontem nós conversamos sobre ela. Porque toda colheita, primeiro tem um plantio. É verdade ou não é? Toda boa colheita, primeiro ela tem um plantio. E por que boa parte das pessoas, muitas vezes, antes de ter o plantio, devido às dificuldades, a renúncia que muitas vezes a pessoa não está disposta a fazer, o preço que ela não está disposta a pagar, as coisas que ela não está disposta a submeter. Então ela olha o hoje, ela olha o agora, então não está disposta, ela olha só o preço do sacrifício e não o benefício. Vou repetir. Ela olha o preço do sacrifício e não o benefício. Não tinham, olha para mim agora. Você, quando veio para a igreja hoje, com raríssimas as exceções, todos que vieram para a igreja, a maior dificuldade que você encontrou para estar na igreja hoje
foi um pedacinho do trânsito agora, 6 e pouco, 7 horas. É verdade ou não é? Sim ou não? Veio num bom carro ou veio numa boa moto? Nós chegamos à igreja, você está sentado numa poltrona confortável, almofadada, ar-condicionado ligado, um bom som para você ouvir. Se tiver vontade do banheiro, tem um banheiro ali. Se tiver vontade de tomar água, tem um bebedouro, como tem a cantina. Tudo muito confortável, muito fácil, acessível. E de repente você está aqui, pensou em não vir, ou você está aqui, você já está esperando, não vê a hora de terminar. Entra com vontade, não vê a hora de terminar para ir embora. Nós estamos vendo um povo que chegou, foi até onde Jesus estava, era um monte, não tinha uma poltrona para sentar, não tinha um bom banheiro, estavam ali há 3 dias, estavam ali há quantos dias? Estavam ali há 3 dias, 3 dias, perseverantemente, se alimentando, esperando, crendo, que seriam abençoados. Certamente teve aqueles que foram embora, mas uma multidão muito grande permaneceu onde estava, sem conforto, né? Imagine, você vê que Jesus, chegou ao ponto que Jesus abençoou tantos, e aí se atentou e se preocupou, que eles estavam ali há 3 dias e não comia. Quem fez alguma matulinha, o que é matula, gente? Conversa de antigo, né? O que é matula, Paulo? Os mais antigos conhecem a matula, né? As senhoras, quem foi da roça aqui? Foi da roça? O que é a matula? A marmitinha, né? Ele levou um pãozinho, levou alguma coisa, então deu para suprir ali. Mas certamente a grande maioria não. Certamente a grande maioria não. É para isso que eu quero me atentar. Porque muitas vezes você vê que após um grande milagre, após você viver uma grande experiência, você alcançar algo extraordinário na sua vida, teve toda uma renúncia, uma perseverança, um sacrifício atrás daquele resultado. Um sacrifício anterior. Uma renúncia anterior. Falava isso, pastor, outro dia. Vocês viram aquele vídeo que eu postei no Facebook? Tá postado? Aliás, não foi nem eu, foi a igreja que postou no YouTube e no site da igreja, na página da igreja. Quem viu? Quem viu? Daqui mesmo, o vídeo daqui. Não viu? Nós postamos agora, acho que sábado, se não me engano. Sexta-feira, né, pastor? Já milhares de pessoas já viram aquele coisa, que fala justamente sobre isso, sobre renúncia, sobre perseverança, né? E aqui, nós estamos vendo essas pessoas que tinham ali as suas dores, algumas em situações bastante graves, mas eu não sei quanto a você, eu não tenho dúvida alguma que elas estavam determinadas a alcançar o seu milagre. É verdade ou não é? Porque se elas não estivessem determinadas a alcançar o seu milagre, elas teriam ido embora antes. Elas não teriam ficado 3 dias naquela situação.
não teria permanecido 3 dias se submetendo àquele processo, àquela renúncia, àquele sacrifício, com fome, certamente com frio, com sede, porque não era um local apropriado, não tinha um local confortável. Então, por isso que todas as vezes que você quiser viver algo extraordinário, fique procurando conforto, facilidade, não. Que é no sacrifício, é na renúncia. Muitas vezes nós somos submetidos a isso. É a perseverança, né? Aqui não fala, o texto não fala quantos permaneceram e quantos foram embora, mas os que permaneceram até o final viveram algo extraordinário, e algo extraordinário até o final, porque certamente muitos que estavam doentes foram curados, né? Os coxos, os aleijados, os cegos, aqueles que tinham alguma enfermidade foram curados e viveram no final algo extraordinário para completar o milagre. Vamos lá, que versículo eu parei? Qual versículo, gente, eu parei? 33. Vou voltar no 32. Chamou Jesus os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Repita comigo mais uma vez. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Diga comigo: todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos, diga comigo, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram, repita comigo, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdala. Você vê que, olha para mim, o que é a perseverança, o que é a fé, o que moveu aquelas pessoas ficarem 3 dias naquela situação? A fé delas, a perseverança delas, a perseverança em estar ali até o final, a perseverança a se submeter a tamanho sacrifício, a tamanha renúncia. Lembrando, não era um local confortável. Lembrando, não era um ambiente fechado que os protegia do tempo, não era um ambiente confortável com água, alimento à vontade, não tinha uma poltrona para sentar, era um ambiente complicado. Mas as pessoas que ficaram viveram um grande milagre. Não só o grande milagre que necessitavam, físico no sentido de cura, mas olha a preocupação de Jesus, para mostrar para vocês que a preocupação de Jesus conosco é uma preocupação completa, em todas as áreas. O Senhor está preocupado com todas as áreas de nossas vidas, porque o Senhor não queria só abençoá-los, o Senhor não queria só curá-los, curar o corpo, o físico, mas não somente também alimentar o seu espiritual, porque todos receberam ensinamentos extraordinários,
mas o Senhor se preocupou em suprir a necessidade física, alimento. O Senhor se preocupou com tudo nos mínimos detalhes. E quem ficou até o final, quem perseverou até o final, viveram milagres extraordinários, foram tremendamente abençoados, até fechar com chave de ouro esse momento final, de viver esse milagre da multiplicação. Amém? E o interessante é que o milagre da multiplicação, nós temos falado, desde domingo nós estamos falando sobre isso, né? Olha que coisa linda. Nós falávamos no domingo, para quem não estava na igreja, nós falávamos no domingo o seguinte, que para produzir um vinho de altíssima qualidade, um vinho normal, um vinho de baixa qualidade, mediano, uma pessoa para produzir, se for ao pé da letra realmente, desde o plantio, aí eu já não sei nem quanto tempo, porque até plantar, até essa parreira nascer, até extrair essa fruta, até extrair e transformar essa fruta em vinho leva um tempo enorme. Mas um vinho mediano de 3 a 5 anos, depois um vinho um pouco melhor de 5 a 7 anos, um vinho de altíssima qualidade pode levar de 20 a 30 anos. Amém? Amém, pessoal? E nós meditávamos essa semana que Jesus, o que poderia levar 20 a 30 anos para produzir um vinho de altíssima qualidade, em questões de segundo ele produziu. Amém? Olha que coisa linda. Além de transformar a água em vinho, diga comigo a palavra, além de transformar, ele também acelerou o processo, aquilo que levaria anos para acontecer, ele fez em alguns segundos. Amém? Aí, nós estamos tomando posse disso. Por quê? Porque às vezes a pessoa ele pensa assim, poxa vida, eu creio até que eu possa viver algo extraordinário, eu creio que eu posso viver coisas maravilhosas, mas eu acredito que somente daqui a muitos anos, eu não sei quanto tempo levaria. Nós podemos viver, isso depende de nós, da nossa fé, por isso que nós temos que acelerar o processo da fé, por isso que nós temos que intensificar, porque o que levaria anos para acontecer na minha vida, Jesus pode fazer em segundos. Amém? O que levaria anos, Ele pode fazer em segundos. E mais, olha que coisa extraordinária. Onde encontraríamos pão suficiente para alimentar uma multidão como essa que aqui está? O que vocês têm aí? Quanto tem? Temos aí 7 pães e alguns peixinhos. Gente, nós estamos falando, quantas mil pessoas nós vimos aqui nesse fato aqui? Quantos? 4.000 homens. Isso que ainda cresce, que fora mulheres e crianças. Então, num chute baixo aí, possivelmente quase umas 20.000 pessoas. Amém? Quanto vocês têm aí? Aonde nós encontraríamos pão suficiente? Mas quanto vocês têm? 7 pães e 2 peixinhos. Ou alguns peixinhos. Traga esse. Ele abençoou e operou um milagre tão extraordinário de multiplicação, transformando aquele pouco em uma abundância gigantesca. E ainda no final de tudo, nesse aqui sobrou quantos? Quantos? 7 cestos como? Cheios. Tem uma outra passagem que sobraram 12. 12 cestos cheios. Amém, pessoal? E quem viveu isso? Quem perseverou. Quem viveu isso? Quem ficou até o final. Quem viveu isso? Quem pagou o preço, quem estava disposto a renunciar, fazer aquele sacrifício de 3 dias, 3 dias de renúncia, 3 dias de perseverança, 3 dias de determinação. Eles não só
saíram abençoados, curados, aqueles que precisavam de cura. Mas como a sua alma e a sua carne, o seu corpo foram alimentados, abençoados. E mais, aqueles que fizeram a doação dos 7 pães e dos 2 peixes, sobrou 7 cestos cheios. Amém? Sabe o que nós recebemos de Deus? Aquilo que nós damos a Deus. Grave isso, nunca se esqueça disso. Grave isso, nunca se esqueça disso, porque quando você ficar revoltado com você ou com a sua situação, você sempre vai perguntar o que eu tenho dado a Deus. Você vai fazer esse questionamento antes. O que eu tenho dado a Deus? Porque tudo que nós damos a Deus é o que nós recebemos. E quando nós doamos e nos doamos, não só doamos e nos doamos, o retorno é extraordinário. A colheita é extraordinária. Quem se doou, as pessoas que investiram na sua fé, naquele momento, foram abençoadas. As pessoas que estavam junto com Jesus foram abençoadas e receberam muito mais em todas as áreas, de todas as formas. Mais unção, mais poder. Não estou falando simplesmente quem viveu o milagre, mas estou falando aqueles que estavam juntos, se doando juntos, receberam mais unção, mais milagre. Quem doou 7 pães e 2 peixinhos, receberam 7 cestos cheios de sobra. Amém? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, recebereis. Coloca uma coisa dentro de você. Às vezes a gente fica perguntando assim, né? Mas como Deus pode mudar isso? Ah, mas como que Deus pode realizar isso? Esse é um questionamento inútil. Sabia disso? Esse é um tipo de questionamento completamente inútil. Não serve para nada, só serve para impedir um milagre na sua vida. Porque o como não é comigo. O como não é com você. Qual que é o meu papel, qual que é a minha função? É crer. É crer que o meu Deus, diga comigo, Ele não só transforma situações, como também Ele multiplica o pouco e transforma em abundância. E também acelera o processo. O que levaria anos pode acontecer minutos, dias, mais rápido do que você possa imaginar. Amém? Por isso que a nossa função é agir a nossa fé e mostrar a Deus no que cremos. Se Ele transformou água em vinho, Ele pode transformar qualquer situação na minha vida. Se Ele acelerou o processo, o que levaria anos, Ele pode acelerar o processo das minhas vitórias. Amém? Se Ele transformou o pouco, 7 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou a multidão, Ele multiplicou de forma extraordinária, transformou em abundância e ainda sobraram 7 cestos cheios, Ele pode pegar o pouco que eu tenho e transformar em uma grande abundância. Amém? Você crê nisso? Fique em pé, por favor.